Então eu vou botar esse negócio aqui. Tá dando pico de áudio lá em cima? Onde é que é o pico de áudio? Ah, é quase escondido na linha de cima da tela. O que está escrito aqui? Nada, só tem uma coisinha que entra, mas é uma linhazinha fininha, bem em cima. Bate aí, vamos ver. Não tô vendo nada, irmão. É que é bem escondida. É quase como se fosse... Vai lá. Tá, Tá? acho que sim. Quando eu falo assim... Sim. Então beleza. Fechou. Então é o seguinte, na aula passada a gente deu uma introdução, falou um pouco sobre o que é o caminho do guerreiro, né? Eu fiz uma conexão com a natureza humana, com o instinto de conservação, com o desenvolvimento através dos séculos, a questão filosófica que se desenvolveu, a questão da conquista de si mesmo, do próprio espírito, né? De ser quem se pode ser. Eu trouxe um panorama geral no sábado passado, tá? Então hoje a gente vai começar de fato a entrar nisso, tá? A gente vai entrar um pouco na natureza psicológica humana. Eu vou fazer uma associação simbólica para vocês entenderem e aí a gente vai aprofundar nisso um pouco e eu vou passar uma tarefa para vocês, uns exercícios, umas questões para vocês que vão ajudar vocês a ter clareza nesse aspecto que a gente vai trabalhar na vida de vocês. Então, hoje o nosso conteúdo de hoje tem a ver com o mundo como palco de ação e a vida como narrativa, certo? Então, olha só. Deixa eu fazer uma introdução então sobre o mundo como palco de ação. Então, ok, saímos desse... Todo mundo estava aqui no sábado passado, que está aqui hoje? Você não estava? Você não estava, né? Os outros estavam, né? Tá. Para quem não estava no sábado passado, está gravado, que nem eu estou gravando essa, que isso aqui vai ficar para as próximas turmas. Esse aqui é o programa O Chamado, essa é a aula 1 da parte do programa O Chamado, tá? Quem está em programas, que nem acho que vocês dois estão, e acho que você também, estão num programa de incorporação, né? Vocês... Todos são chamados? Todos. Ah, então tá. Eu achei que você já... Ah, então beleza. Então não muda nada. O programa de incorporação, de qualquer maneira, é um programa de quem é mais graduado, ele faz estágio no chamado e faz estágio no nível 1, que é a branca, nossa graduação, para depois ele ir para a graduação dele lá, né? Mas todo mundo aqui está nesse mesmo barco, então essa é a aula 1 do programa, é o chamado, beleza? Então, eu vou disponibilizar a gravação para vocês, eu só não consegui, ontem eu consegui ajeitar um negócio do canal do YouTube, porque eu preciso subir ela em algum lugar, né? Essa semana eu devo liberar, e já devo liberar essa aqui também. Então hoje a gente vai começar essa jornada do chamado. O nome O Chamado foi tirado inclusive disso que eu vou explicar para vocês. Olha só. Tem duas maneiras da gente ver a vida. Duas maneiras. A primeira delas é a que mais impera, e não é, porque não é possível ver a vida puramente assim, mas as pessoas racionalmente acham que essa é a maneira, no nosso tempo, acham que essa é a maneira de ver a vida, a maneira científica. Eles olham para a vida olham para o mundo como um mundo de coisas. Então a cadeira, o banco é madeira, que é um aglomerado de moléculas, que não sei o que, né? Ele é um ser humano, um ser biológico que tem mitocôndria, que tem célula, que não é? O mundo de coisas. Olha, isso é um tatame, que é uma borracha, que é uma lona, que é feita vinílica, que é não sei o que. Um mundo de coisas. Essa visão assim que mais impera na maneira de encarar o mundo, que a gente mais aprende a ver o mundo hoje, só que é a menos funcional para o ser humano. Verdade. É a menos funcional para o ser humano. Porque essa não é a visão humana do mundo. O ser humano vê o mundo como um palco de ação e não como um lugar de coisas. Quando alguém entra aqui dentro e olha para o tatame, não olha, borracha, lona vinílica, não, olha assim, olha, o tatame para eu treinar, ali eu vou dar um soco, hoje tem o meu treino. Então tudo tem significações para o ser humano. Então a cadeira, no mundo de coisas, ela é um pedaço de madeira colocado quadrado, esse banco, né, quadrado, com uma tábua por cima, tem isso, aquilo. Mas quando o ser humano olha para isso, ele não vê tábua, madeira, ele vê descanso. Ele vê o que aquilo significa para ele. As coisas evocam um verbo para o ser humano. O verbo sentar, por exemplo, aquele banco vai me evocar.
a consciência humana, ela é... Eu vou tentar não aprofundar em coisas que não precisa, mas entendam que a natureza da consciência humana é teleológica. A natureza da consciência humana sempre busca uma finalidade em tudo. Isso é da natureza humana, o animal não faz isso. O ser humano vê finalidades. A finalidade da árvore, vou plantar uma macieira para me dar fruta, eu vou lá na casa do fulano. Vocês estão aqui hoje por um motivo também. Então, a ação humana é uma ação propositada. A consciência humana vê finalidade em tudo. É da natureza da inteligência isso, certo? Então, a gente pode ver o mundo como um mundo de coisas ou como um palco de ação, um lugar onde a gente age, um lugar onde eu venho para uma aula porque eu tenho um objetivo, um lugar onde hoje vocês estão aqui sentados ouvindo porque isso é percebido como algo bom, de certa maneira. Alguns foram embora porque tinham outra prioridade, outra coisa, um vai trabalhar, outro vai não sei o quê, certo? Ou seja, eles foram fazer algo por algum motivo, ação propositada. E é nesse universo que a gente vai falar hoje, nesse mundo como palco de ação. O que é um palco de ação, se não uma peça de teatro, uma narrativa? Então, o mundo humano é o mundo da narrativa, é o mundo das histórias, certo? A gente conta histórias, a gente tem objetivo com algo, a gente quer, não sei o quê, eu quero conquistar tal coisa, eu vou para não sei para onde, eu quero ajudar minha família, estou trabalhando por um motivo, estou trabalhando duro, aqui está difícil para mim, é 2 empregos, é direto, nossa, não paro mais, mas eu tenho um propósito, ou aquilo é tortura para mim, ou vai virar tortura. O sofrimento, se é desproposital, é escravidão, é tortura, certo? Então, a gente sofre às vezes propositadamente, porque tem um propósito por trás. Esse é o mundo mais propriamente humano, esse é o palco de ação. Então a vida acaba vendo, a gente acaba vendo a vida como uma narrativa. Então essa é a diferença, a visão científica de coisas e a visão da narrativa humana. Está claro, né? Eu acho que eu dei volta demais, mas está muito claro isso. Ok, falando então o mundo como narrativa, vendo o mundo como uma narrativa, vamos falar um pouquinho da questão narrativa, para a gente chegar onde a gente quer. Muito antes da escrita, muito antes da gente escrever histórias um para o outro, muito antes da linguagem científica, da lógica. A lógica veio lá de Aristóteles, veio lá de 400 anos de Cristo. A ciência começa ali com a filosofia, depois a ciência desenvolve o método científico lá no século XVII, XVI ali, começa, né? E a coisa vai mudando, vai surgindo outras linguagens, uma linguagem mais matemática, uma linguagem, né? A linguagem escrita surge lá um pouco antes de Cristo, não sei quanto, eu não lembro de cabeça, milênio, 2 antes de Cristo. Antes disso, a gente passou milênios e milênios e milênios contando histórias. A gente passava os conhecimentos de geração para geração através de histórias. As tribos se reuniam e contavam a história do pai, do avô, dos ancestrais, as conquistas que tiveram, como que chegaram naquela terra, né? Muitas tradições orais eram cantadas. Essa era a maneira do ser humano estimular a sua imaginação, gravar informações importantes, né? E era a maneira uma época tinha... Como é que chama? Não vou lembrar o nome. Tinha os bardos cantavam canções sobre os antepassados para perpetuar isso. Muitas histórias foram criadas para serem símbolos ou serem mitos que foram exemplificando verdades, naturezas, coisas reais, coisas que aconteciam. Então, às vezes, hoje, a gente no mundo contemporâneo tem uma tendência a olhar, por exemplo, para mitos antigos como uma fantasia, isso é só uma fantasia, sabe? Porque hoje a gente tem a linguagem lógico-científica, então aquela fantasia isso já não serve mais. Só que, às vezes, a gente tinha... Aquelas histórias eram contadas de maneira mais fantasiosa, para que se gravasse na memória, no psiquismo, mas ela continha muitas informações, muitos dados reais ali. Só que a gente não vê assim, a gente perdeu isso. A gente não. O comum, o povo, o normal, o que é mais popular hoje em dia. Mas tem muitos pesquisadores da área da psicologia que investigam a fundo os mitos, porque é onde o ser humano está expressando a sua natureza e contando sua história. Dentro da filosofia, quando a gente vai estudar os mitos, é visto pelos filósofos como uma linguagem pré-filosófica.
Ou seja, é uma linguagem mais imaginativa, uma linguagem poética. A linguagem dessas histórias, desses mitos, é a linguagem poética. Vê, a linguagem poética ela pode estar falando a verdade, de fato como é. Eu posso estar falando do sol que está calor. Eu posso usar uma linguagem assim, olha, porra, solão queimando hoje, está calor, né? Ou o cara, o poeta, eu não sou um poeta, mas um poeta vai olhar para o céu e vai dizer, sei lá, o calor do sol como o vulcão que não sei o quê e nos esquenta como se os nossos ossos virassem pó. O cara vai falar de um jeito bonito, diferente, muito envolvendo emoção, envolvendo um monte de coisa, que ele está tentando transmitir aquilo que ele está sentindo, aquela percepção individual, vê, é uma linguagem diferente, mas ele está ainda falando do sol, calor, então ele ainda está expressando um fato. E o meu ponto é, quando a gente não tinha uma linguagem lógica, para eu dizer A mais B igual a C, para eu dizer C isso, então aquilo, né? As fórmulas lógicas. Antes disso eu tinha uma linguagem que, aonde a gente não tinha capacidade expressiva de destrinchar um saber, de elaborar ele bem, a gente contava histórias que representassem aquilo. Por exemplo, Platão, no livro A República, ele está falando da justiça e da alma humana e de como a sociedade deveria, como seria uma justiça dentro da sociedade. Aí chega num ponto do diálogo que ele conta o mito da caverna. Ou seja, chega um ponto onde ele não consegue ter uma linguagem lógica para expressar aquela verdade que ele está querendo trazer, então ele faz uma alegoria, ou seja, ele conta uma história que por analogia se compreende. Por exemplo, ele vai falar lá, olha, tem um monte de gente presa na caverna, né, atado pela cabeça, olhando para uma parede que está refletindo imagens lá e tal. E aí um deles se liberta de alguma maneira e olha para trás e vê que tem coisa atrás, vai lá ver, aí tem uma fogueira e tem uns caras projetando um negócio na parede, usando essa luz da fogueira. E aí ele continua e ele vai sair da caverna. Isso aqui é uma alegoria boa até para o guerreiro. Ele vai sair da caverna e aí é íngreme, é apertado, e aí ele se esfola todo, e aí ele vai subindo, escalando, passando por pedregulho e apertado, até que ele sai fora da caverna. Quando ele sai fora da caverna, aí ele vê o sol, aí ele vê o mundo, aí ele vê a verdade. A alegoria sobre a verdade, sobre o filósofo, né? Aí o que acontece? Esse cara que viu a verdade, esse filósofo, aquilo ilumina e enche ele de alegria e ele pensa assim, meu Deus, todo mundo tinha que saber disso aqui, cara. Que parada do caralho esse negócio. Que massa isso aqui. Todo mundo tinha que saber. Aí ele volta para a caverna por compaixão dos companheiros que estão lá. E é quando ele volta para explicar para eles o que ele viu, dizer, olha, isso aqui não é a verdade, isso é uma sombra projetada na parede. A verdade é lá, os caras matam ele. É uma analogia com Sócrates, que morreu porque estava questionando a verdade, queria saber a verdade. E aí condenaram Sócrates à morte por impiedade, para eles era tipo um ateísmo, e Sócrates não era ateu, ele só via as coisas de um jeito diferente. E por corrupção dos jovens, né? Ou seja, está levando o jovem para o mau caminho. Aí foi condenado à morte, beber cicuta, beber veneno e morrer. E foi bravamente, encarou a morte, não, se eu acredito nisso, então eu morro acreditando nisso. Resumo da história. Ou seja, o que Platão fez? Ele contou uma história, um mito, uma alegoria para exemplificar uma realidade, que é a pessoa descontente se liberta, começa a buscar, faz um caminho íngreme e difícil, mas consegue perceber outras coisas. Essa verdade que ela percebe ilumina ela de tal maneira que ela quer compartilhar isso com os outros, certo? Ou seja, mas como ele contou uma história de uma caverna, etc, etc. Ou seja, a gente está fazendo isso há, sei lá, 30 mil anos, a gente está fazendo isso há muito tempo contando as histórias. A Bíblia, por exemplo, que no Ocidente é um pilar da civilização ocidental, a Bíblia e a filosofia grega, né? São dois grandes pilares assim, de como a maneira de pensar do Ocidente. É muito baseada nessas tradições. Pega a tradição bíblica, por exemplo, o Antigo Testamento tem 4 tradições orais misturadas ali. Essa oralidade, essa coisa de contar a história, tem 4 diferentes povos, essas histórias contadas, depois elas foram escritas e depois elas foram compiladas e viraram o que é o Antigo Testamento hoje.
Pega na China, tem uma filosofia chinesa, uma tradição chinesa que é o Tao Te Ching. É atribuída a Lao Tse. Dizem que esse Lao Tse também não foi uma pessoa, mas sim como um grupo de escribas, um grupo de pessoas que foram primeiro era uma tradição oral que ia se passando há não sei quantos mil anos, e depois de 600 anos de Cristo, isso veio para ser escrito. Então o problema é que a gente aqui na época científica começa a acreditar que não há sabedoria nisto, porque hoje nós temos a ciência, hoje a gente domina, sabe tudo. Só que, poxa, tem muita sabedoria sendo contada há 20, 30 mil anos, seres humanos inteligentes, sábios, que viveram, que perceberam coisa, que expressaram essas coisas através de histórias, e essas histórias foram se passando. E a gente vive isso está no nosso DNA, no nosso processo evolutivo, de geração para geração, geração para geração, geração para geração. E a cultura sendo moldada, a cultura é cultivo. O que a gente foi cultivando na sociedade foi impactando as novas gerações e transformando a nossa maneira de pensar. Isso está encrostado na gente, encruado na gente, está no âmago do nosso ser. E isso se expressa através de nós. A gente vive essas histórias, a gente vive a nossa história, certo? Então o mito, ele pode ser uma verdade, normalmente ele é uma verdade, principalmente os que sobrevivem ao tempo, eu vou chegar no monomito já, sobrevivem ao tempo. Vocês vão ver que várias tradições, várias culturas, às vezes contam a mesma história, contam histórias diferentes, mas é a mesma história que eles estão contando de jeitos diferentes, que é a história da vida humana, que eu vou chegar no monomito. Só que, ao invés de eles estarem usando uma linguagem científica, que ainda não existia, eles estão então usando uma linguagem poética, uma linguagem mais simbólica, uma linguagem que fala mais com o nosso subconsciente, com o nosso inconsciente, com as nossas emoções, com os nossos instintos, com as nossas expressões mais humanas, certo? Ok. Claro isso? Tranquilo isso, né? Isso é fácil de ver, né? Eu insisto em algumas coisas porque existem várias escolas filosóficas que querem contrariar tudo. Existem agora na pós-modernidade, existem escolas filosóficas, por exemplo, que nada tem sentido, nada é nada. E eles arrancam o sentido de tudo e nada tem, sabe? E aí, poxa, aí fica até difícil de conversar, né? Não, a verdade não existe, tudo é relativo. Isso é fácil de derrubar, tá? A verdade não existe, tudo é relativo. Tá, isso é verdade ou isso é relativo também? Né? A verdade não existe. Não é verdade que vocês estão me ouvindo falar nesse momento? Né? Então, enfim. Ok, entendemos o mundo como palco de ação. Ação é narrativa. Por exemplo, quer ver que engraçado? Não é possível nós conhecermos certas coisas se não for por histórias. Por exemplo, qual é a fórmula da vingança? Qual é a fórmula da injustiça? Qual é a lógica? A gente consegue trazer uma definição, mas a gente precisa experienciar isso através de realidades históricas, narrativas. Por exemplo, para que haja vingança, precisa que alguma injustiça foi cometida, ele fez contigo. Aí você, por raiva, não sei o que, se sentiu, acumulou isso de um tempo, né? Foi conservando você foi cultivando uma mágoa, um negócio, e aquilo vai trabalhando dentro de você, e você resolve se vingar, tomar essa decisão, não, vou me vingar. Vê, isso é uma história. Não existe vingança sem uma história. Shakespeare mostrou isso muito bem. Isso é legal de ler a literatura. Tá? E isso é muito legal porque, por exemplo, nos nossos tempos isso está na ficção. Você vai ver um filme, você vê Star Wars, é um filme, e aí tu vê lá o mocinho, não sei o que, o Luke Skywalker e os Jedi, você vê, né? É um filme de criança, só que tem uma história por trás que é muito foda, que retrata a morte de um jeito muito filosófico. Qual filme? Gato de Botas, O Gato de Botas. não tem vez. Muitos fracos não tem vez. Exato. O que a ficção faz se não pegar elementos da vida humana, uma história, criar e mostrar? E a gente gosta e se identifica porque aquilo é a nossa vida. Entendeu? O Rei Leão, nossa, é um desenho. Você vê, é um desenho, é risco colorido. E a gente para assistir porque está humanizado. Você vê ali um leão que fala. E aí ele aconselha o filho, olha, só onde a luz pega. Ou seja, e a gente assiste porque tem uma história ali. É mítica, essa história do Rei Leão essas histórias ficam tão famosas, são tão famosas porque tem elementos
psíquicos humanos profundos ali. Tem representação, aquilo ali representa a nossa vida mais essencialmente. E aí a gente chega no Campbell, Joseph Campbell. Foi um autor, estudioso da psicologia analítica, tá? Que estudando mitos, tradições, histórias e tal, ele chega no monomito, o mito humano, o mito da vida humana, a história da vida humana, a história que está sendo contada há milênios pela humanidade. Há milênios a gente conta a mesma história. E essa história virou Star Wars, essa mesma história virou, O Senhor dos Anéis, essa mesma história virou a ficção que a gente vê hoje, que é a história da saga humana, a história heróica humana, a história do ser humano, que é a saga do herói, né? O Joseph Campbell, ele vai mapear através de várias histórias, de vários tempos diferentes, de vários mitos, alguns processos que acontecem em todas elas, em todos os seres humanos, acontece a mesma coisa, psicologicamente, ele faz esse mapa, tá? Recomendo o livro, é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. No YouTube vocês vão encontrar resumos. Para ti eu passei uma leitura comentada, né? Tem um pessoal da filosofia que fez uma leitura comentada, eu passei para os guris estudar um tempo atrás. Enfim, O Herói de Mil Faces, é uma leitura muito boa. Lá ele mapeia em 18 fases esse processo, 18 fases, onde o herói, o herói é o eu, porque na tua vida, que é uma narrativa, nesse palco de ação, você age a partir de um eu. Você vai agir no mundo, contar a tua história, querer algo, desejar algo, ter os teus propósitos historiográficos, sempre através de um centro-agente, que chamamos eu, certo? O eu, ou ego, é a mesma palavra, ego quer dizer eu, né? O eu, o ego, é esse personagem que está dentro da história da tua vida, esse personagem principal, certo? O mito do herói, esse mito que o Joseph Campbell traz nesse estudo de psicologia e de mitos comparados, esse monomito, é o mito do eu, ou seja, é o mito existencial humano, é a história que conta a nossa história. Ele traz 18 atos, depois para o cinema, para fazer Star Wars, inclusive foi baseado nesse livro, nessa psicologia, por isso que fica tão famoso, porque pega muito elemento psicológico da gente, e aquilo mexe muito com a gente. Então, para fazer Star Wars, para fazer cinema, eles transformaram um pouco isso para fizeram em 12 passos para criar um roteiro. Então, roteiros de filme, roteiros de cinema, roteiros de série, roteiros de livro de ficção, de literatura, são roteiros que seguem 12 passos ali, que são extraídos desse monomito, certo? Então, é a história da vida humana. Eu vou dividir ela em 3 partes para vocês, que é o que mais... Pega esses 18 ou esses 12 e transforma em 3 para ficar mais fácil a compreensão. Eu posso dividir em 3 fases. A primeira é a ruptura com o mundo comum. A primeira é a saída da zona de conforto, trazendo para a linguagem moderna. É tipo assim, você está no mundo comum, você está na tua realidade de agora, você está no normal, no conforto, na acomodação, tá tudo susto, tudo tranquilo, certo? Parte daí. Ou seja, o que nós temos aí? Nós temos o teu cenário. Vocês hoje, por exemplo, o mundo comum de vocês é o presente de vocês, ele é um produto do que vocês viveram até aqui. Então, o mundo comum, às vezes, é o quê? Não, eu estou na minha família, não concordo na cidade que eu nasci, vivo assim, mundo comum. E aí existe o chamado, que é o nosso programa introdutório, né? O chamado aventura, o chamado. E aí, algo acontece que tira este herói do mundo comum e leva ele a desafios, leva ele a enfrentamentos, leva ele para a sua aventura. O que isso tem a ver com a vida humana? Isso é a vida humana. A vida humana é, olha, você estiver na tua zona de acomodação, você ficar morando no teu mundo comum, você ficar vivendo na tua zona de conforto, isto não é a vida humana. A gente não se realiza aí. Isto é a vida de um banco, de um tapete. Fica ali, não sai dali. O ser humano não é assim, lembra? O ser humano é
ativo, ele age e age com propósito no mundo. Ele constrói, ele cria, ele transforma, ele pensa, ele... Né? A gente falou muito disso na aula passada. Então a vida humana é uma vida de desafios, porque no momento que você quer algo, no momento que você deseja algo, no momento que você quer realizar alguma coisa, isto implica necessariamente em desafio, necessariamente em obstáculos, necessariamente em movimento, necessariamente em ruptura da inércia, necessariamente quer dizer, precisa ser e não pode não ser. Precisa ser e não pode não ser. Esta é a vida humana. Então este é o segundo ato. E o terceiro ato é o retorno transformado, o retorno modificado, o retorno com elixir na história, né? Ou seja, o que acontece? Mais ou menos, o mito humano é mais ou menos assim, olha, estava lá o reino, que é o mundo comum, né? O reino lá, em paz, tudo certo, e aí sequestram a princesa, e agora, quem salvará a princesa? Qual será o bravo cavaleiro? E aí os cavaleiros se acovardam. Aí surge lá um Zé Ninguém, né, dizendo, eu vou. Porque ele vê que é certo, porque ele acha que aquilo é justo, porque ele acha que aquilo é bom. Como assim, velho? Um monte de cavaleiro e a princesa e ninguém vai fazer nada? Cara, esse negócio, não. Vê, isso abala o mundo comum dele. E ele se sente impelido, ele coloca o propósito de ir resgatá-la. Só que ele é um pangaré, montado num outro pangaré, ele não sabe nada de nada, ele não tem treinamento, ele não tem preparo, ele simplesmente sentiu o chamado de fazer aquilo porque era certo e os outros estavam se acovardando. E aí, nesse movimento de coragem, ele aceitou o chamado, nesse caso, porque muito acontece da gente ser chamado na história da nossa vida a um protagonismo, a construir aquilo que a gente quer construir, a construir aquilo que a gente enxerga como um eu potencial realizado, mas a gente não faz porque a gente se acovarda e aí então a gente recusa esse chamado. Aparece algo que encanta a minha alma. Nossa, velho, como eu queria ser isso aqui, como eu queria fazer isso, como eu queria estudar filosofia, como eu queria ser campeão de Muay Thai, como eu queria ser pai de família, como eu queria, sei lá, como eu queria ser mãe, como eu queria, não sei, surge, porque a tua alma se encanta com as coisas e quer elas, e deseja, e se realiza, e se completa. É uma flor que quer desabrochar e dar fruto, é assim que a gente é. Só que a maior parte das pessoas se acovarda em frente à vida, frente aos chamados da vida. Por quê? Porque esses chamados pressupõem desafio. Eu não posso aceitar um chamado sem aceitar os desafios que vêm junto. Como é que eu vou ser campeão mundial de Muay Thai sem treinar todo dia, levantar cedo, bater o ponto na academia, se esforçar? Na hora que a técnica não sai, eu forço, eu continuo, eu insisto. Na hora que eu tomo um murro na cara, eu aprendo a me fechar, mas eu não desisto. Não é assim? Olha, meu sonho é abrir uma academia onde a gente transforme a vida de pessoas. Não é fácil, velho. Tem que sentar e estudar muito, tem que aplicar na tua própria vida para se transformar, para você poder ser um exemplo, para você ser uma pessoa que está integrada, que tem respostas de verdade, que não é mais um fanfarrão falando e arrotando um monte de coisa do nível do ego, que sai da boca para fora. Não, se você quer ter coração no negócio, você precisa se transformar por dentro. Se você quer liderar, ser um líder, guiar outras pessoas, você vai precisar passar pelos desafios que você precisa enfrentar para se transformar, porque o líder é aquele que puxa à frente. Ele vai na frente. Ele não vai dizer, não, vai para lá, é lá. Não, ele tem que ir lá e mostrar como é que é. Botar o peitão na frente e dizendo, vem comigo, esse é o caminho, essa é a diferença. E para o cara ser o que, eu quero ser um líder, ele precisa se transformar. Existem os desafios que são indissociáveis e a vida é assim. Se eu escolho ir para a direita, eu renuncio à esquerda. E se eu escolho ir para a esquerda, eu renuncio à direita. Se eu escolho ir reto, eu renunciei à direita e à esquerda. Entende? Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha tem seu ônus. Então, assim, a gente não pode escapar do sofrimento existencial. A gente não pode escapar dos sofrimentos que estão pressupostos na conquista daquilo que é valioso para a nossa alma, que é valioso para a nossa realização. E é essa história que está sendo contada há milênios. É essa história que o Joseph Campbell vai trazer. E é essa história que faz com que o heróizinho ali, perdido, diz, não, eu vou ser campeão de Muay Thai. Ou, não, eu vou resgatar a princesa. Aí ele vai na saga dele. Nessa saga dele, no caminho, ele encontra um mentor, alguém que vai dizer, não,
O caminho é aqui. Normalmente é um mago, é alguém que dá para ele uma capa mágica, uma espada mágica, um chapéu mágico. Venha para Hogwarts, está aqui a tua varinha. Na verdade você é um bruxo, mas você vai ter que aprender tudo. Vê, a história está sendo repetida e repetida e repetida e repetida de maneiras diferentes, com formas diferentes, mas é a mesma história humana. Aí ele vai, então, no caminho, ele encontra um mentor, ele treina, ele aprende um negócio, ele desenvolve capacidades, habilidades, até que ele chegue no dragão. E aí no dragão, ele chega no dragão já preparado para enfrentar esse dragão. E aí ele enfrenta o dragão, derrota o dragão, e aí resgata a princesa e o tesouro que o dragão guardava. E aí ele volta com a princesa e o tesouro e é coroado príncipe e vira rei depois. Não é mais ou menos essa história? É a saga do herói. Tem a da heroína. Tem um livro, eu não lembro da autora agora, ela mapeou o processo psicológico feminino em cima da saga do herói. Então tem coisas que são exclusivamente femininas ali. A saga do herói é neutra, tipo, é a gênero, né? Mas existe algo dentro do processo feminino, existe algo dentro do processo masculino, que no fim das contas, no final, você precisa integrar masculino e feminino, então dá na mesma. Mas enfim, o dragão é o medo no símbolo. O dragão é o medo. Atrás do dragão está a princesa. O que é a princesa? É a vida, a vida em potencial. A vida, porque ela é o que? Qual é o símbolo da princesa? A realeza, mas no sentido de o feminino é aquilo que gera a vida, gesta a vida, né? E a beleza, né? A princesa é a beleza e tal. Então você tem ali aquele símbolo de beleza e vida, a vida bela, a vida expressiva, realização, felicidade, plenitude. Este é o símbolo. Então quando ele vai atrás de enfrentar o dragão que guarda a vida em potencial, a vida que é do teu chamado, a vida que te realiza, a vida que a gente não pode se acovardar de viver. Porque às vezes a gente é chamado, lembra? Velho, como eu queria, mas eu não posso, isso aqui não é para mim. Aquilo é o dragão. É o dragão, meu Deus, esse dragão é muito grande, velho, como é que eu vou resgatar a princesa? Não dá para mim. É o que fizeram lá os outros soldados, os outros cavaleiros, se acovardaram. Não tem o heroísmo. E o herói vai lá e resgata. O tesouro, alguns mitos é o tesouro, né? Enfrenta não sei o que pelo tesouro. A mesma coisa, o tesouro é o próprio espírito. E é disso quando a gente fala aqui na arte marcial, a gente fala de corpo, mente e espírito, a gente está falando disso, desse tesouro atrás do dragão. Ou seja, eu venço os meus instintos, eu venço os meus medos, o dragão do medo, as minhas sombras, e atrás disso eu encontro o tesouro do meu espírito, o tesouro de quem eu realmente sou, o tesouro da minha realização pessoal, da realização da minha plenitude, da realização do que eu sou mais essencialmente, do meu caminho, do meu eu potencial, da minha vida realizada, certo? Esse é o monomito, essa é a história que está sendo contada há muito tempo, tá? Isso. Agora eu vou para o caminho do guerreiro para a gente fechar, tá? Eu acho que eu passei por tudo. Percebe que até o nosso sistema de crenças é a gente contando história para nós mesmos. Eu tenho uma experiência na vida. Lembra, eu não vejo a vida como um mundo de coisas, eu vejo como uma narrativa, eu vejo como uma história da minha vida. Então, por exemplo, vamos pegar a criança, infância. Uma criança, ela viu uma garrafa, tem uma mesa e tem uma garrafa verde, colorida, e bate o sol na garrafa, e aí a cor fica diferente, e aquilo instiga a curiosidade da criança. E ela olha para aquilo, nossa, velho, aí ela vai mexer assim. Aí quando ela vai pegar, a mãe grita, não mexe aí, tira a mão, não sei o quê. A criança se assusta. Ela não vai pensar assim, não, é um objeto de vidro e minha mãe, ela está protegendo a minha integridade física e pede para que eu... A criança não faz isso. O que ela faz? Medo. Ela tem uma reação emocional e ela dá um significado dentro da capacidade dela naquele momento. Tipo assim, isso não, isso é ruim, isso é mal, isso não pode. Ela conta para ela uma história sobre aquela experiência que ela viveu. E assim a gente vive a vida inteira. A gente, na infância, a gente é impactado. Lembra do personagem? O meu personagem, o egozinho ali vai se formando, o meu euzinho ali vai se formando na infância. E aí o primeiro enredo, a primeira trama, o primeiro cenário é o familiar. Depois esse cenário, conforme eu vou amadurecendo, ele se expande
para o meu bairro, para a minha rua, aí é um cenário diferente, personagens diferentes interagindo ali. E eu vou interagindo com eles e contando para a minha própria consciência uma história sobre essa experiência que eu estou vivendo. Isso se expande para a cidade, aí depois eu me formo no colégio, para a escola, né? Aí eu tenho as minhas experiências no colégio, na escola, com colegas, com não sei o quê, com professores, um que faz bullying, outro que não sei o quê, outro que papapá, outro que briga contigo, outro que tu bate, outro que tu odeia, outro que tu ama. E aquilo vai criando um baita de uma trama, de um enredo e um grande cenário onde você vai vivendo a história da tua vida e vai contando as experiências de uma certa maneira para ti mesmo. E isso vai para a faculdade depois, e a vida adulta, e o teu trabalho, e assim vai. O problema é que muitas das vezes a história que a gente conta para nós mesmos é uma história fantasiosa, é uma história mentirosa. Lembra que eu fechei a aula passada falando sobre o caminho do guerreiro é o caminho de olhar para a verdade, de manter-se honesto consigo mesmo todo o tempo. E aqui a gente está falando de autoconsciência e crença, é o narrador. A história da tua vida tem um narrador. Esse narrador pode ser você mesmo contando para você mesmo, esse narrador pode ser um narrador onisciente, ele sabe tudo, ele sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Normalmente você consegue buscar mais isso quando você vai revisitar a sua vida, vai ressignificar as coisas. Isso é um processo longo de autoconhecimento. Mas enfim, contamos histórias para nós mesmos e a partir daí formamos o nosso sistema de crenças. E através disso é que a gente se orienta no mundo do nosso sistema de crenças. Então a lente que a gente vê o mundo tem a ver com as histórias que nós contamos para nós mesmos. Não é possível o ser humano escapar disto. Esta é a mente humana. Este é o funcionamento da mente humana. Um animal não conta história. O animal come, porque ele sente sensação de fome e tem um impulso de comer e ele vai e come. O animal entra no cio e aí sai se esfregando. É tudo que vê pela frente derruba. Mas por quê? É instintivo. Não é uma história que conta, não, eu vou pegar geral, eu quero... O animal não faz isso, entendeu? O animal faz o que tem o impulso de fazer. Nós não, nós damos significados assim, narrativamente. Ok. E o que isso tem a ver com o guerreiro, com o nosso caminho aqui? Percebe, a história humana é uma história heróica. Nós estamos no mundo de maneira a vencer os desafios e obstáculos, o dragão do medo, para encontrar a nossa propósito, realização, né? Autorrealização, expressão fidedigna de si mesmo, do seu espírito, das suas crenças, do que você é, certo? Da sua identidade no mundo. Esta jornada heróica da alma humana, esta jornada heróica da vida humana, aliás, vou botar de outra maneira, a vida humana então pede heroísmo, a realização humana pede enfrentamento e heroísmo. E aí entra o caminho do guerreiro, o nosso caminho aqui na Rise. O caminho do guerreiro é o caminho de profissionalmente ser herói. Ou seja, o caminho de treinar e preparar-se para os chamados da vida. Quando a vida te chama a algo que você não quer isso, você sente, cara, olha esse bagulho que eu não conheci. Eu, quando conheci filosofia, eu fiquei, caraca, este troço aqui que eu estou procurando há tanto tempo e eu não sabia onde é que estava, o que que era, meu Deus, sabe, me vislumbrou. Aí imagina assim, não, mas isso aqui é muito difícil, cara. Eu já tenho 30 anos, tem um monte de filósofo aí, um monte de coisa. Não, isso aqui não. Vê o que acontece, as minhas crenças desenvolvidas com comparação com os outros até esse momento, elas vão interferindo e vão suscitando o meu medo. Eu tenho muitas crenças baseadas nesse medo e aí eu me acovardo frente a este chamado de realização da minha alma e eu o nego. Eu digo, não, mas não é para mim, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou legal o suficiente, sei lá. O caminho do guerreiro é o caminho de conhecer-se e preparar-se para não temer os chamados da vida, para assumir o protagonismo da própria existência em qualquer cenário que a vida te leve. Este é o caminho do guerreiro. Então, se eu sinto o chamado para algo, eu tenho a coragem de realizá-lo, mas não acidentalmente. Eu me preparo para isto. Este é o caminho do guerreiro. Eu venho e eu treino, e eu repito isto todo dia. Eu faço os processos que eu preciso fazer para alcançar as coisas que me realizam. Sem medo, tomando por caminho, por
Caminho como aquilo que sustenta os teus passos, o caminho do guerreiro. Ou seja, eu uso o caminho do guerreiro como ferramenta para a minha jornada heróica, para que eu acesse o meu espírito, vença os meus medos, os meus impulsos, as minhas paixões, os meus vícios, as minhas inclinações que me escravizam. Então o caminho do guerreiro, como eu falei na aula passada, é um caminho de liberdade, é um caminho de conquistas das tuas próprias asas, conquistas de si mesmo. Mas diferente do herói, o herói, ele vê aquilo e por um impulso de heroísmo, tipo, não, isso aqui não é justo, velho, eu vou fazer. O guerreiro não, o guerreiro ele já encontrou esse impulso, ou ele sabe que existe e trabalha para encontrar. E ele se prepara, e ele treina, e ele fica bom, e ele desenvolve a sua coragem, ele se desenvolve como ser humano, para que quando esses desafios surjam, por exemplo, olha, vi aqui um vício de, sei lá, soberba. Ah, velho, não é isto que eu quero, este não é o meu chamado. Eu não quero ser uma pessoa soberba, eu quero ser uma pessoa humilde, aberta para as experiências, uma pessoa que olha a outra pessoa no olho e não está preocupado com a roupa que ela veste, com a cor da pele, com o jeito que fala, de onde é que ela é, de onde é que ela não é, não importa isso. Eu olho para ele, eu atravesso todas as camadas de aparência e eu vejo aquela alma, eu vejo aquele espírito, aquela vida lá, que me encara de igual para igual. Mas para eu fazer isso, porque eu quero isso, eu preciso vencer o que me coloca no caminho disto. Então, se eu olho para ele e eu vejo a cor da pele, quer dizer, eu ainda preciso vencer isto. Isto ainda me domina, isto ainda me escraviza, este adversário ainda é superior a mim. E assim eu vou vencendo. Quando eu vou identificando os elementos que não deveriam estar dentro de mim, eu vou me trabalhando e me melhorando para vencer aquilo. Então isso vai ser a aproximação com o caminho do guerreiro. Tem muito mais coisa que a gente vai trabalhar no próximo programa. No programa... Este programa é o chamado. Nós vamos trabalhar no programa que é a faixa branca nossa, o nível 1 nosso. Vai ser um programa chamado O Despertar, que é para despertar esse espírito, despertar esse coração, despertar isto. Aí nós vamos trabalhar mais profundamente no espírito do guerreiro. Aqui eu estou dando umas pinceladas, mais ou menos, tá? Porque o espírito do guerreiro tem outras coisas, tem cumprimento de missão. Você entende que a tua vida ela é uma missão de realização para você, uma missão heróica para você. E aí você assume a missão como um guerreiro. Ok, espírito de missão, isso é o caminho do guerreiro. Então essas coisas a gente vai trabalhando aqui, tá? Então olha só. Então o caminho do guerreiro, no fim das contas, é um caminho da coragem. Da coragem como arte. A arte marcial é a arte do enfrentamento dos desafios, desses desafios que separam vocês, desses conflitos que vocês precisam passar para chegar naquilo que vocês precisam chegar. A arte marcial pega estes conflitos, este aspecto da vida humana e transforma em expressão artística, em arte. Você aprende a se expressar artisticamente na superação de conflitos, no não temer, no enfrentar, no fazer com coragem, ou seja, a arte marcial é a arte do enfrentamento deste dragão da história do mito humano, do enfrentamento do medo, da superação do medo. Você vai pegar a literatura samurai, eles estão falando o tempo todo de vencer a morte, que o samurai e o caminho do guerreiro é o caminho daquele que venceu a morte. Vencer a morte no símbolo é vencer o medo. O medo último, o medo maior é o medo de morrer. Como somos conscientes da nossa mortalidade, por causa disso impregnamos muitas crenças de medo. Medo psicológico, não medo real, instintivo de uma ameaça que está na minha frente, né? Então, o caminho do guerreiro é o caminho de vencer a morte, é o caminho de vencer o maior dos medos. Porque daí eu não tenho medo da luta e do combate, porque eu sei por que eu estou lutando, eu sei que é justo e eu não tenho medo de morrer por isso. É o exemplo do Cristo na cruz, por exemplo. Não falando religiosamente, mas falando do mito, da história de um ser humano, o maior dos justos, sofre a maior das injustiças e ele, com coragem e resignação, enfrenta aquilo sem ter medo, porque ele sabe que ele está lutando por uma causa muito maior. É o mesmo símbolo, né?
O samurai o espartano que vai para a guerra para defender Esparta. Mesma coisa, ele tem um senso de honra, de defender os seus, de que aquilo é bom. E porque aquilo é bom, não faz mal, eu enfrento, eu morro por isso. Então este é o caminho do guerreiro, de vencer o dragão ou morrer lutando. Mas não temer o dragão e desenvolver todos os seus potenciais para que se possa vencer o que tiver que vencer, para que se alcançar o que tiver que alcançar. Quando você pega um Beethoven que vence o piano para poder expressar o seu espírito em melodias e composições que nos fascinam até hoje, o aspecto guerreiro dele foi este que venceu o piano. Tá? Então, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho, refletir um pouco nos elementos da narrativa que fazem parte da vida de vocês. Eu vou passar esta ficha narrativa, é o primeiro exercício, toda a aula a gente vai ter um exercício, mas eu vou passar ela pelo aplicativo de aluno de vocês da academia, tá? O aplicativo lá da Tecnofit, quem não baixou ainda baixa, tá? Vou inserir essas questões lá dentro, vocês podem abrir lá e depois responder elas. São questões breves, mas agora vocês vão refletir um pouquinho nelas, tá? Então, a ideia é o seguinte, é vocês dar uma reconhecida na própria vida de vocês, nos elementos narrativos, nos elementos da narrativa da vida de vocês. Primeiro deles, narrador. Na vida de vocês, qual é a história que vocês estão contando para vocês mesmos? Não é para vocês responderem, se quiserem, se alguém quiser compartilhar, pode compartilhar. Mas vão pensando, que história eu estou contando, quem eu sou, né? Que história eu estou contando para mim, que vida é esta vida que eu estou vivendo? Eu, no meu processo de ir para dentro de mim, vencer os meus dragões e libertar o meu espírito, eu tive que revisitar minha vida inteira. Eu tive que ver minha infância, várias histórias que eu contei para mim da minha infância, não era na ótica que eu vivi elas na época. Eu contei uma história que não era verdadeira, que tinha muita fantasia, normalmente fantasias que vêm do nosso emocional, distorcido, ilusões, né? É ilusão que fala lá no... Alucinação. Alucinações. A gente pensa numa coisa, mas que destoa da realidade, uma inflação, né? É que nem quando o dinheiro não tem base monetária e você imprime mais dinheiro, ele inflaciona, porque não corresponde a um valor real. Mesma coisa na mente. A gente cria ideias e histórias que não correspondem às histórias reais e a gente tem uma história inflacionada, que não tem valor no fim das contas, só nos tira, só faz crença ruim. Então, que história vocês têm contado para vocês? Tá? Que história vocês têm vivido no fim das contas? Esse narrador aí dentro, o que ele tem dito, né? Ou seja, quais crenças e ideias que têm guiado a vida de vocês? Como vocês têm se visto em relação ao mundo? Esse é o narrador. Este é a nossa voz da consciência. Ela normalmente está cheia de muitas vozes. Normalmente esse nosso narrador interior, a maneira como a gente conta as coisas para nós mesmos, essa nossa autoconsciência, ela está cheia de muitas vozes. A voz do professor, a voz dele, a voz do outro, a voz da minha mãe, que falou um monte de coisa para mim, a voz do meu pai, todas as vozes que me moldaram no colégio, na infância, não sei o quê. E se eu não entrar dentro de mim e confrontar essas vozes, conversar com elas, interrogar elas, dialogar elas, identificar mentira nelas, erro nelas, eu continuo vivendo essas mentiras e erros e sendo eles, certo? A história da minha vida continua impregnada com essas coisas. Personagem principal. Quem é você na tua própria narrativa? Quem é você na história da tua vida? Né? Quais são as principais características como protagonista da tua vida? Né? Você é o personagem principal da tua história. Junta aqui o narrador, que é a tua consciência, né? A maneira como você conta as coisas para você mesmo, e o personagem principal, que é o teu eu, é o teu ego, aquele que enfrenta a realidade, os desafios da vida, e você já começa a pensar o seguinte. Deixa eu ver se eu vou falar isso mais pra frente. Você começa a pensar o seguinte, olha só, eu vou contar, pensando numa história assim, uma mulher que teve que passar a vida toda presa num ambiente cheio de gente podre, doente, caindo aos pedaços, se cagando, se mijando, e ela não saía desse lugar, ela ficava enfurnada com essa gente, entendeu? Mas uma pessoa cheia de vitalidade, uma pessoa, né, envelhece ali, passa a vida ali, né, e
com os doentes, com os cagados, com fedor, com gente nojenta, com limpando ferida, cuidando, né? É uma vida meio ruim de viver, né? Pois é, essa é Madre Teresa de Calcutá. A gente pode contar a história de uma pessoa, né, no meio da podridão, a gente pode contar uma história de uma pessoa cheia de compaixão, que estava num ambiente dedicando-se, entregou a sua vida ao amor ao próximo, a cuidar de gente doente, a cuidar de gente que precisa, que pessoas que não têm quem os ampare, pessoas que não têm quem os cuide. E ela resolveu dedicar a vida dela a isto. Este é o heroísmo dela. E manter-se disciplinadamente naquilo, este é o caminho do guerreiro. Madre Teresa de Calcutá era uma guerreira, porque ela via que havia valor em entregar a sua vida àquela causa. É o que o guerreiro faz. E ela entregava com amor e compaixão a sua vida a cuidar de doente, a cuidar de gente sofrida, a cuidar de gente que precisava. Então essa história pode ser contada de diferentes maneiras. Eu não sou um bom contador de histórias, mas eu poderia enfeiar mais a história, porque ela tem características de feiura, e de doença, de tristeza, e de dificuldade. É uma vida totalmente difícil, entende? Mas a gente vê beleza e esse tipo de vida nos inspira se a gente contar a história do jeito certo. Então quando a gente pensa em narrador e personagem principal, como vocês estão contando a história desse personagem? Como que vocês estão dando significações aos eventos que vocês têm vivido? Eu posso, por exemplo, eu posso pegar uma história de violência familiar e ser a história e contar a minha história como uma história de uma vítima. Não fui vítima de violência, isso arruinou a minha vida, agora eu sou travado, traumatizado, não faço mais, não tenho força de ação, não estou destruído. Isso é normal, isso é real, isso aqui é real, é a história humana real. Mas tem pessoas que vão contar essa história diferente. Não, eu fui vítima, mas eu não deixei isso me destruir, me apagar. Então eu fui atrás de me reconstruir desta maneira, fiz isto, viajei, estudei, construí isso, dedico minha vida a tal coisa. E a pessoa superou aquilo. Ela viveu a vida. Então vê, como vocês estão contando essa história da vida de vocês? Isso é para refletir, né? Reflitam nisso essa semana. Quando estiverem aqui no tatame enfrentando, fazendo um sparring, trocando uma porrada, pensem nisso, pensem no que vocês estão enfrentando e na capacidade de enfrentamento e de resistência, e de estratégia, e de coração, e de calma, e de confronto com medo que vocês estão praticando para levar para a história da vida de vocês. Personagens secundários. Quem são os aliados e mentores que têm ajudado você na jornada? Família, amigo. Quem são os outros personagens da vida de vocês que enriquecem essa vida, né? Quem são as pessoas que te apoiam, te inspiram, te orientam? A trama da vida de vocês. Quais são os maiores desafios e conflitos que vocês estão enfrentando nesse momento? Quais os maiores desafios e conflitos que vocês já enfrentaram e que comporam fortemente a identidade de vocês? Né? Quais os eventos que estão acontecendo nesse momento, que estão desenrolando, que estão movendo a história de vocês para frente? Tem histórias que vocês estão contando que é o que move vocês levantam da cama por um motivo, vocês estão aqui hoje por um motivo, vocês vão depois em algum lugar por algum motivo. Qual é a trama da vida de vocês, né? Qual tem sido a trama? Quais são os desafios? O que tem movido? Não, eu quero conquistar tal coisa, eu quero, né? Cenário. Qual o ambiente que você vive e como ele tem afetado a sua jornada? Dentro da neurociência se fala muito em ambiente. O ambiente nos molda muito. Então, que ambiente que vocês têm frequentado? Como eles têm impactado? Como tem sido esse cenário da vida de vocês e como eles têm influenciado vocês? Olha, eu vivo numa casa onde tem briga todo o tempo, o dia inteiro, é difícil. Eu sou a única pessoa ali dentro que está mais centrada e tal. Ok, que história é essa? Que história você vai contar aí, então? É a história de alguém que não aguenta mais esse inferno e quer fugir dele? É uma história de alguém que não tem o que fazer, enfrenta a realidade como ela é e faz o bem que pode fazer ali dentro? Promove conciliação, é uma pessoa que não existe conciliação, então eu fico aqui dentro me posicionando como alguém bem centrado, alguém firme em mim mesmo, alguém sempre pacífico e assim, ao menos eu estou impactando eles de um bom modo. Sei lá, é você que vai contar a história, é você que vai dar os significados no fim das contas, né? Vilão. Quais têm sido os vilões? Quais têm sido os maiores obstáculos?
Quais têm sido os maiores medos atualmente, ou têm sido há muito tempo? Às vezes eu tenho coisas que eu enfrento na minha vida desde 5, 6 anos de idade, que até hoje eu enfrento. Hoje eu entendo melhor e estou vencendo. Então a gente tem vilões que às vezes vêm de muito tempo, que estão impregnados, que são vícios nossos, vícios do nosso comportamento, da nossa alma. Tem gente que, por exemplo, um vilão é procrastinação. A pessoa procrastina tudo, não consegue vencer. Isso deixa ela depressiva, doente, mal, ansiosa, porque o senso de autoeficácia dela cai, ela não consegue se ver como alguém que tem força na vida, porque ela perde por um texto que ela tem que escrever, sabe? Ela perde por uma tarefa simples que ela tem que fazer às vezes. E isso, ela vai contando para ela a história de uma pessoa incapaz, de uma pessoa fraca, que não consegue nem vencer isto, e é isso que ela vai se tornando. E as emoções que ela vai gerando é só de medo, angústia, ansiedade, e aí ela está doente, fica doente. Então quem são os vilões? Quem são os dragões que vocês precisam enfrentar para avançar na história de vocês? Forças e virtudes, ou seja, quais são as suas maiores, desse personagem que vocês são? Maiores virtudes, habilidades, capacidades que vocês têm, recursos que vocês têm para progredir na vida de vocês. Vê, tudo isso aqui eu estou falando de maneira geral. A gente vai entrar em cada um desses quesitos aula por aula. A gente vai entrar na consciência de vocês e entender como está o diálogo interno. A gente vai entrar no eu de vocês e entender as características que vocês têm, características de humanas que vocês têm. A gente vai entrar no cenário de vocês e investigar os critérios de como lidar com o ambiente. Tudo isso através da ótica do guerreiro, a ótica de coragem, de fazer o que tem que ser feito, de tomar posse da própria vida, certo? Estou acabando, galera. Tirar da economia? Beleza, valeu. Tá? Então, quais os recursos que vocês têm para enfrentar essas coisas? Vocês têm. Coragem precisa ser treinada, mas todos temos. Basta ter um coração, basta ter afeto, basta ter desejo, basta querer coisas. A coragem, eu dei o exemplo na aula passada da coragem heróica, da coragem do pai que tira um filho de um quarto em chamas, da coragem da mãe que, mesmo sem saber nadar, pula no rio para tirar o filho. Dessa coragem. Esse é o exemplo máximo da coragem. É a coragem que coloca todos os dispositivos pessoais em uma mesma direção, para a realização de um propósito, para a conquista de um valor, de algo, para a realização de algo que tem valor para vocês. Você valoriza algo, ou você é capaz de coragem. Só que a coragem precisa ser treinada, esse é o caminho do guerreiro, né? Então, forças e virtudes, né? Coragem é a virtude primeira do guerreiro. Desconhecido. A vida humana é uma aventura, esse monomito é uma narrativa de aventura. A vida humana é uma narrativa de aventura. Por quê? Porque você está sempre frente ao desconhecido. Você sempre está no presente trazendo junto contigo a tua história. Você hoje é o resultado das histórias vividas até o momento, mas você neste instante está de frente com o desconhecido, que é o futuro. É o próximo passo. A vida não para de se desenrolar o tempo todo. É este movimento progressivo onde você vai se projetando rumo ao próximo passo, que precisa fé. Fé no sentido de fidelidade com aquilo que você compreende. Ou seja, eu compreendo a lei da gravidade, eu compreendo que eu vou dar um passo e vai ter chão embaixo. Então eu tenho a coragem de dar o passo rumo ao desconhecido, porque ali estará o chão para suportar o meu peso, tem um caminho ali, certo? Ou seja, é a vida humana, porque nós temos o futuro, o animal não tem futuro, o animal só vive o presente sem ter noção do futuro, ele não tem consciência de futuro, ele não projeta um eu potencial lá na frente que pode se realizar. O animal não faz isso, nós fazemos, logo nós temos já a visão de futuro, e com esta visão de futuro eu me projeto ao desconhecido, rumo a este propósito, a este futuro. Isso é uma aventura. Então, como vocês têm lidado... Agora eu desliguei o negócio. Como vocês têm lidado com o desconhecido? Quais áreas da vida de vocês têm tido medo de explorar? Olha, eu queria isto, mas nem vou para lá, porque sei lá, isso aqui é estranho para mim, é desconhecido para mim. É ignorância. O que nós ignoramos, o que nos é inconsciente. Tem uma frase do Jung que é:
Enquanto o teu inconsciente, eu não vou saber falar exatamente, então eu vou parafrasear aqui do meu jeito, mas é algo como enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele vai guiar a tua vida, ele vai mover a tua vida e você vai chamar isso de destino. Ou seja, enquanto a gente não trouxer essas coisas para a consciência, transformá-las em coisas conscientes e a gente poder ter atitudes livres conscientes, essas inconsciências conduzem a nossa vida. E a gente chama de má sorte, azar ou qualquer coisa assim, certo? Clímax. Qual o próximo grande passo que você precisa tomar na tua jornada? O que está diante de vocês agora, pedindo coragem para ser enfrentado? O Caio, que não para de falar. Último, 10. Desfecho, ou desfecho temporário, no sentido de, o que você já aprendeu?